E aí, gente? Então, hoje a gente vai falar sobre Mesopotâmia. E o que a gente poderia falar sobre Mesopotâmia se não falasse sobre as civilizações mesopotâmicas? Mas, primeiramente, a gente tem que entender que Mesopotâmia é a região concentrada entre dois rios, mais ou menos, assim. O chamado de Rio Tigre e Rio Eufrates. Ah, mas Mesopotâmia é região entre dois rios, beleza, isso eu entendi. Mas eu ouvi falar de uma tal de crescente fértil. E aí? Como é que fica? Então, eu vou te explicar pra vocês. O crescente fértil é simplesmente uma área, a área da Mesopotâmia também, no caso corresponde não toda a área da Mesopotâmia, mas uma parte, porque é a parte onde tem vários conjuntos de rio. E por esse rio, devido às enchentes e a água ela diminuiu a sua quantidade também, sedimenta-se um negócio chamado humus. E esse humus, ele vai ser responsável por grande parte da agricultura, já que ele tem muitos nutrientes, tá? Mas até aí, beleza. A gente sabe que o crescente fértil é toda a parte mais fértil. E por que crescente? Porque parece com o formato de uma lua em forma crescente, realmente. Mas daí é só coincidência. Aí viviam os primeiros povos da Mesopotâmia. Eu tô tentando falar de forma clara, mas mesmo assim que não fique tão longa, até para que vocês consigam acompanhar, mas não fique tanto tempo assim na frente do PC ou do celular, tentando entender o que eu tô falando. Mas vamos lá. Primeiro, os primeiros povos vão ser os sumérios. Eles vão fundar a cidade de Uruk, se eu não me engano é Lagash. Então, sumérios, eu já ouvi falar algo sobre ele ter inventado a escrita, não foi? Sim, foi exatamente isso. Os sumérios, eles fizeram a escrita, eles desenvolveram a escrita cuneiforme, que é onde você pega um tablado de argila, de barro, e com um estilete você coloca as coisas que você quer e coloca no sol para secar. Então, assim, fica lá escritinho, muito bonito, muito charmoso. A Mesopotâmia podia se dividir em duas regiões, por assim dizer, que era a região norte e a região sul. Tá, mas o que era cada região? A região norte era simplesmente a região menos fértil, onde tinha mais cadeia montanhosa e esse tipo de coisa. Já a região sul era aquela onde tinha mais água, porque era a região onde os rios se concentravam, onde realmente as civilizações ficavam na beira do rio. E esse tipo de coisa. Nessas áreas também tinha um ponto negativo, né? Que era os alagamentos, esse tipo de coisa. Desfocou. Uou! Focou. Não pareço maluca. Mas basicamente isso, tá bom? E os sumérios, eles vão ter as chamadas cidades-estados, ou seja, cidades com autonomia entre si. Apesar de estar dentro da Mesopotâmia, são pequenos, meio que tribos sendo cidades. É meio que os bairros daqui da cidade. A gente sabe que a cidade é unificada, tá? Tem uma cidade de boa. E cada bairro constitui essa cidade. Mas os bairros dependem da cidade. E isso é uma coisa que não acontece na Mesopotâmia, com os sumérios. E minha pressão tá caindo. É... Só um momento. Voltei. Isso não vai acontecer com os sumérios, porque as cidades elas têm autonomia entre si. É como se fossem realmente bairros, cidades e estados, mas ela tem uma verdadeira autonomia. Ela não precisa de um rei, ela não precisa de um sacerdote, ela não precisa de permissão de fora para decidir as coisas dentro da cidade. Então é basicamente isso, tá? Deixa eu só ver se eu não tô esquecendo de falar nada pra vocês. Porque aqui tem minha colinha. Mas, beleza. Aí, o que acontece? Depois de um tempo, vai ter o chamado. Eu já expliquei sobre a escrita com uniforme e tudo mais. Isso é muito importante de vocês terem em vista. Porque cai muito vestibular. Cai muito. E como é o primeiro vestígio de escrita que a gente tem noção, é, tipo, muito importante. É um marco surreal. Tá, depois vai vir os acádios. Mas assim, do nada vai vir os acádios? Não, os acádios vão invadir o território que era dos sumérios. Mas por que eles vão invadir? Os sumérios não estavam de boa? Não. Na verdade.
Beleza. Os acádios invadiram a região que correspondia aos sumérios. Mas por quê? Se eles estavam todos fortalecidos e tudo mais. Essa questão, eles não estavam fortalecidos. Tinha brigas internas entre as cidades e estados para ver quem era mais importante, quem ia ficar com um território melhor, e esse tipo de coisa. Então, os Akkadians acabaram dominando essa região por causa das brigas internas que enfraqueceram todo esse território dos Sumérios. Então aí os Akkadians vieram e teve a unificação. Mas quem unificou tudo isso, a todas as cidades e estados? Foi um cara chamado Sagão. Sagão era muito rei da malemolência e tudo mais, unificou todo mundo, homogeneizou todo mundo e beleza, tá tudo certo. Só que tem até um jeitinho que eu acho bem massa de mostrar pra vocês como que uma maneira de lembrar do Sagão. E, inclusive fiz isso daqui. Esse daqui, pra quem não sabe, antes da montagem, era o MC Sapão. É aquele que canta Vou Desafiar Você. Vocês estão ligados, né? Então aqui, com o rostinho do Sagão, ele virou o MC Sagão primeiro. Então foi esse carinha que unificou todo o território todo o território realmente da Mesopotâmia, das cidades e estados. Ele simplesmente foi lá e homogeneizou tudo. Então, gente, desculpa, mas é que fica um barulho, então é melhor que eu pare de gravar. Beleza, a gente tá na parte dos Acádios. Mas o que acontece? Os Acádios estavam de boa e tudo mais, permaneceram. Não, porque eles somente unificaram. Eles pegaram pessoas de culturas diferentes, eles pegaram de pessoas de... Tudo bem que tem algumas coisas que pareciam, como a religião, por exemplo, mas que eram politeístas, inclusive. Os mesopotâmios tinham religiões diferentes. De religiões diferentes não, eram politeístas. Então tinham religiões iguais. Acreditavam em vários deuses. Mas tanto que os sumérios, eles têm um negócio chamado zigurats. E o que eram os zigurats? Era meio que um templo pra fazer as orações e tudo mais para os deuses deles. Acreditava-se que seja mais de, sei lá, 400 deuses. Então, né, era, assim, politeísta na veia. Mas, beleza. Aí vem os Acádios. E o que faz os Acádios? Eles unificam tudo, mas vem invasões externas, chamados Gutis. Esses Gutis, eles vão tentar invadir a todo custo a região dos Acádios, só que as cidades que antes não tinham sido unificadas, as cidades e estados, elas lutavam muito contra esse povo. E tanto que a cidade que mais lutou foi Ur. Então ela saiu bastante vitoriosa, sem muitos resquícios, por assim dizer. Mas mesmo assim, um determinado povo já tinha sido enfraquecido. De qualquer forma, foi a vez dos Amoritas. Os Amoritas, eles dominaram o território nesse momento. E eles vão ser os que vão fazer o chamado Primeiro Império Babilônico. Primeiro Império Babilônico. Então, o que é basicamente o primeiro Império Babilônio? Os Amoritas, eles vão ser chamados logo depois de Babilônios, e é por isso, é simplesmente o império deles, porque foi muito bem sucedido na Mesopotâmia, foi muito bem sucedido. Quem foi o rei mais importante foi o Hammurabi. E o que o Hammurabi fez para ser o rei mais importante do primeiro Império Babilônico? Ele simplesmente criou um código de leis. E, puxa, velho, isso pra aquela época é surreal? Com certeza, gente. Porque a gente tá falando do período antes de Cristo. Então, imagina pra esse tipo de pessoa ter a noção do que são leis. Óbvio que tinha, realmente. Mas um código realmente escrito de todas as leis, bonitinho, não tinha. Então, esse é o primeiro vestígio que a gente tem de código de leis escrito. Tá? Então, o Hammurabi, ele se baseou na lei de Talião, na lei de Talião, que era basicamente olho por olho, dente por dente. Ou seja, se tu roubasse, tua mão seria cortada. Se tu matasse um escravo de alguém,
o teu escravo seria morto e esse tipo de coisa. É óbvio que é importante ressaltar que não é escravidão do século XX, do século XIX que eu tô falando. Não é. É escravidão por dívida, escravidão por guerra, ou seja, quando eu conquisto um território e lá tem pessoas, eu posso sim pegar essas pessoas para ser meu escravo. Então era basicamente isso. E então, eu desliguei por causa do barulho. Mas. Desfocou? Mas o que acontece? Dentro disso também, dos Amoritas, eles se tornaram o primeiro império babilônio e tiveram um grande nome porque simplesmente eles fortaleceram as técnicas agrícolas porque eles tinham uma militarização muito boa. Ou seja, eles ligavam para a militarização, eles conquistavam novos territórios, e por conquistar novos territórios, eles precisavam se preocupar com esses territórios e com a agricultura também, porque para não deixar o povo passar fome, né, gente? É óbvio. Isso é um dos motivos. Então, eles desenvolveram várias técnicas de hidráulica para conseguir meio que deter a força do rio Tigre e o rio Eufrates, porque é óbvio, esse rio vai encher em determinado momento e vai acabar com plantações, com animais e até mesmo com pessoas. Por que não, né? Então vai vir depois o Império Assírio. O Império Assírio já estava tentando meio que conquistar esse lugar há muito tempo, mas eles tinham um diferencial. Eles eram militares muito bons. Mais do que os Amoritas? Mais do que os Amoritas. Inclusive, eles eram drásticos, por assim dizer. Porque eles não tinham piedade dos territórios que eles conquistavam. Então, tanto me referindo a crianças, tanto me referindo a idosos, eles não tinham piedade, eles matavam sem dó, até pra ganhar, pra impor um certo respeito, tá? Então, eles vão desenvolver vários armamentos, esse tipo de coisas, carruagens de guerra, e vão conquistar vários e vários territórios. Mas aí, mesmo assim, vai vir os chamados caldeus. E os caldeus, de boa. O que os caldeus vão fazer, como eles ganharam tudo isso, já que os assírios eram muito bons na guerra. Tu acabou de dizer que eles desenvolveram armamentos, esse tipo de coisa. Então, como que os caldeus ganharam? Os caldeus ganharam simplesmente porque eles aprenderam com os próprios assírios. Eles viam técnicas de guerra e eles aprendiam com essas técnicas de guerra e implementaram no seu sistema. Então eles acabaram ganhando. É tipo, o feitiço virou contra o feiticeiro, realmente. Mas o que acontece? Isso vai acontecer e os caldeus vão vir, mas vão conquistar todo o território e vai ser conhecido como Segundo Império Babilônio. Segundo Império Babilônio, então também foi muito massa, né, velho? Que nem o primeiro, porque pra ser conhecido como o primeiro Império Babilônio, tem que ser muito bom. E é verdade, foi realmente com um rei chamado Nabucodonosor. O que Nabucodonosor vai fazer? Opa, voz de novo. Tá. Entre eles vão ser as coisas que o Nabucodonosor fez. Vai ser o que a gente conhece mais. No caso, é na arquitetura que ele tem marca, assim, que é o Jardim Suspensos da Babilônia. Então, que diziam que era lindo, esse tipo de coisa. Então, é muito massa a gente pensar assim. Você já deve ter ouvido falar sobre uma rua Jardim Nabuco. E eu não sei se realmente ela foi dada esse nome por causa disso. Mas se vocês tiverem dificuldade em lembrar, finjam que o Nabucodonosor era um passe de vocês, tá? Então, ele tem um jardim e é Jardim Nabuco. Isso ajuda a associar, gente. Criem formas de associar uma coisa a outra pra que vocês consigam lembrar. Tipo o MC Sapão que eu fiz como o MC Sagão, sabe? Que unificou toda a região que antes era dos Sumérios. No caso da Mesopotâmia, né? Então, o Nabucodonosor também foi responsável pela expansão do território, por técnicas comerciais, porque o comércio era feito com sobras de alimento, ou seja, alimentos que você não queria. Tipo, se eu tinha um melão e o meu vizinho tinha uma melancia e eu queria comer uma melancia, eu simplesmente trocava se ele quisesse comer melão. Já que eu não produzia melancia e ele não produzia melão. Vocês então tá dando pra entender, né?
E é basicamente o que o Nabucodonosor fez. E é assim que tem por fim meio que o período da Mesopotâmia, assim dizer. Porque depois vem os gregos, depois vem os egípcios, depois vem os romanos e esse tipo de coisa. Então nada, não para por aí, tá? E agora eu vou fazer com vocês uma parodiazinha que eu fiz e eu espero que vocês gostem. MC Sagão vai ter que lutar. Vou desafiar você. Você diz que pode ganhar. Você diz que pode vencer. Vai ter que vir lutar. Na mão a gente vê que a guerra já tá ganha. Com os AK já tiro porra de bomba. Vou desafiar você. Você diz que pode ganhar. Você diz que pode vencer. Vai ter que vir lutar. Na mão a gente vê que a guerra já tá ganha. Com os AK já tiro porra de bomba. Então pode, e aos igurados tentar até impedir, eu vou unificar. Agora ferrou, perdi a noção. Rebelião e mais rebelião, com os amoritas vai ter dominação. A muralha é foda, então vai, então vai, então vai. Galeão aparece, observe, observe. O conjunto de leis é que acaba comigo. O comércio ainda por cima é incrível. Ainda tem cana de irrigação. Então repara, o Zacir aparece. Vê que peste. O poder militar sempre fortalecido. Já provou que é bom e também prestígio. O exército com toda a precisão. E tô pistola. Cadê sempre se metem? Realmente aí acabaram comigo. Já de suspenso todo bonito. E com Nabucco nada rima mais não. Então, gente, eu só não falo de um povo nessa música, que é os Sumérios, que é o primeiro povo. Mas tá. Tanto que a gente começa com o MC Sagão cantando, que é com os acádios, tá? Ele descreve os acádios, aí depois vem outra invasão. Mas beleza, uma maneira muito massa de lembrar que os primeiros povos foram os sumérios é como é que é verão em inglês. Summer, summer. E rios é rios, summer rios, sumérios, dá pra ter noção, é tipo verão nos rios, verão na Mesopotâmia. Dá pra ter noção? Se vocês acharem melhor, verão nos rios, verão banho nos rios, que lembra verão. Dá pra ter noção? Vocês, gente, peguem palavras e criem novas coisas pra que ajudem vocês a desenvolver o aprendizado, tá ligado? Então isso é muito massa. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e beleza. Beijo!